Sêneca, Cartas a Lucílio, livro 6. O que não deixarei eu convencer-me a fazer depois de me ter deixado persuadir a uma viagem por mar? Quando parti, estava o mar calmo. O céu estava em boa verdade, coberto de nuvens escuras, daquelas que quase sempre resultam em vento ou em chuva. Mas pensei que podia abreviar aquelas poucas milhas que vão da tua Parténope até Putéolos, mesmo com o céu dúbio e ameaçador. Assim, para andar mais depressa, fiz o caminho pelo alto rumo a Nésida, disposto a evitar todas as baías. Quando já tinha chegado a um ponto em que se tornara indiferente avançar ou voltar para trás, aquela tranquila superfície que me seduzira alterou-se, sem ser ainda tempestade. O mar começou a ondular e, gradualmente, as vagas aumentaram de frequência. Pus-me a pedir ao piloto que me desembarcasse em qualquer ponto da costa. Respondeu-me que o litoral era escarpado, inabordável e que, numa tempestade, ele nada temia mais do que a terra firme. Aliás, eu estava a ficar aflito demais para me dar conta do perigo. Atormentava-me uma náusea mole, sem solução, daquelas que excitam a bilis, sem a expelir. Insisti com o piloto e forcei-o, com vontade ou sem ela, a aproximar-se da costa. Quando nos avizinhamos dela, sem esperar alguma daquelas manobras descritas por Virgílio, ao mar alto inclinam as proas, ou tomba da proa a âncora, lembrando-me da minha habilidade como velho praticante de banhos frios. Atiro-me ao mar, com equipamento de nadador de águas frias, isto é, com uma camisola de lã. Não imaginas o que eu passei ao trepar pelos baixios, procurando e por fim encontrando um caminho. Fiquei a perceber que os marinheiros têm razão em recear a terra. Foi incrível o que eu aguentei, eu, que nem a mim mesmo já me aguentava. Fica sabendo que não foi tanto pelo ódio do deus do mar que Ulisses naufragou. Em todo o lado, o que ele tinha eram náuseas. Quanto a mim, onde quer que tenha de ir por mar, levarei como ele 20 anos a chegar. Quando recompus o estômago, e tu sabes que não basta sair da água para passar a náusea. Quando retemperei o corpo com uma fricção, comecei a pensar na tendência que temos para esquecer as nossas debilidades, mesmo as físicas que continuamente dão sinal de si, quanto mais as outras, que são tanto mais graves quanto mais ocultas. Um ligeiro arrepio pode iludir qualquer um, mas quando aumenta e começa a arder como autêntica febre, mesmo o mais resistente e apto a suportar, acaba por confessar-se doente.
Temos dores nos pés, sentimos pequenas picadas nas articulações. A princípio disfarçamos, dizemos que torcemos um tornozelo, que demos um mau jeito qualquer, enquanto a doença ainda está indecisa. No início, não lhe damos nome, mas quando faz inchar os tornozelos e deixa ambos os pés disformes, somos forçados a admitir que estamos atacados de gota. Sucede o contrário, às doenças que afetam o espírito. Quanto piores nós estamos, menos damos por elas. Não há razão para te espantares, meu caro Lucílio. Quem tem o sono leve, mesmo quando descansa, tem a visão das coisas e, por vezes, enquanto dorme, tem a consciência de estar dormindo. Um sono muito profundo, porém elimina até os sonhos, entorpece tão profundamente o espírito que o faz perder o conhecimento de si próprio. Por que é que ninguém confessa os seus vícios? Porque ainda está dominado por eles. Contar um sonho implica que se esteja acordado. Confessar os vícios significa que se está curado deles. Despertemos, pois, para podermos criticar os nossos erros. Somente a filosofia poderá acordar-nos, só ela poderá sacudir-nos de um sono pesado. Dedica-te inteiramente a ela. Tu és digno dela, como ela é digna de ti. Uni-vos num recíproco abraço, recusa entregar-te a tudo ou mais. Com coragem, com decisão, ser filósofo a meias. Isso é que nunca, se estivesses doente, deixarias por um tempo de cuidar do teu patrimônio, abandonarias os teus afazeres no foro e não julgarias ninguém suficientemente importante para lhe ires prestar assistência durante a tua convalescença. O que farias de toda a tua alma era procurares libertar-te quanto antes da doença. Pois bem, por que não adotar agora a mesma atitude? Liberta-te de todos os entraves. Dedica-te totalmente à aquisição de um espírito reto, coisa que ninguém obtém se tiver outras ocupações. A filosofia exerce o seu domínio. Ela é que pode conceder, mas nunca contentar-se com as horas vagas. Não é uma atividade subsidiária, mas sim fundamental. Ela é senhora, sempre presente e dominadora. Quando uma certa cidade prometeu a Alexandre uma parte dos seus campos e a metade de todos os seus bens, ele retorquiu: eu não ando a percorrer a Ásia, na intenção de aceitar o que vós estiverdes dispostos a dar-me. Vós é que só tereis aquilo que eu vos deixar. O mesmo se passa com a filosofia em relação às demais ocupações. Eu não estou disposta a aceitar o tempo que vos sobejar. Vós é que tereis apenas aquele de que eu não necessite. Dirige todo o teu espírito para a filosofia. Acompanha sempre, pratica sempre. Uma enorme distância te separará dos demais homens. Ficará muito à frente do resto da humanidade. E os deuses pouco se distanciarão de ti. E se me perguntas qual a diferença que te separará dos deuses, a resposta é: eles durarão mais tempo. Encerrar em tão exíguo espaço a totalidade é obra de grande artista. Essa a verdade. O espaço da sua existência tem para o sábio tão poucos segredos como a eternidade os tem para a divindade. Esta está liberta do medo, graças à sua natureza. O sábio, graças a si mesmo. Aí tens esta admirável situação: possuir a um tempo a fragilidade do homem e a segurança do Deus. Para repelir todas as violências do acaso, a filosofia possui um incrível poder. Nenhum dardo pode penetrar no seu corpo,
tão bem defendida e resistente ela é. Alguns ataques furta-os e deixa-os inertes, como setas ligeiras que se perdem nas pregas da sua roupagem. Outros repele-os com tal energia que eles se abatem sobre quem os tinha desferido. A falta de saúde tinha me permitido gozar uma prolongada licença, mas de repente abateu-se de novo sobre mim. Vais perguntar-me qual foi desta vez a doença, e tens razão em fazê-lo, pois não há maleita que eu não tenha experimentado. Há uma, porém, a qual desde sempre tenho sido fiel. E a essa doença não vejo razão para designá-la com seu nome grego de asma, pois a palavra latina suspirium transmite perfeitamente o mesmo significado. Cada ataque ocorre por períodos muito breves, à maneira de uma borrasca. No espaço de uma hora, está praticamente passado. De fato, é impossível alguém expirar por largo espaço de tempo. Tenho sofrido toda espécie de moléstias, toda casta de enfermidade já me pôs à beira da morte, mas não há doença que me atormente mais do que esta. E como não, se em todos os outros casos apenas estou doente, e neste é como se exalasse a alma. Por isso, os médicos chamam a asma a preparação para a morte, pois um belo dia o nosso sopro vital há de acabar, por conseguir o que tantas vezes tentou. Pensas que te escrevo estas palavras, cheio de alegria por ainda ter escapado desta? Tão ridículo seria, da minha parte, alegrar-me como se o fim desta crise significasse o recobrar da saúde. Como ridículo seria imaginar que o adiamento da citação em tribunal implica o ganho da causa. No meio das minhas sufocações, nunca deixei de recorrer ao pensamento para, com tranquilidade e coragem, tentar aliviar a crise. Dizia a mim próprio: que se passa? Para que precisa a morte de pôr-me à prova tantas vezes? Atue à vontade, como se eu não tivesse já feito longamente a experiência do que é a morte. Se me perguntares quando isto foi, dir-te-ei antes de nascer. A morte é o não ser, e este estado conheço eu perfeitamente. O depois de mim será idêntico ao antes de mim. Se não ser implica sofrimento, então necessariamente nós sofremos antes de virmos a este mundo. Ora, na realidade não há dor alguma antes do nascimento. Diz-me uma coisa, não seria o cúmulo da estupidez pensar que uma candeia apagada está em pior situação do que antes de ter sido acesa? Conosco passa-se o mesmo. Somos apagados tal qual como somos acesos. Durante o período intermédio, podemos conhecer algum sofrimento, mas para lá dos dois pontos limite, gozamos de profunda tranquilidade. Se estou a ver bem a questão, meu caro Lucílio, o nosso erro consiste em pensar que só a morte a seguir a nós, quando a morte tanto é o período de tempo que nos precedeu, como aquele que se nos seguirá. A morte é todo o tempo que decorreu antes de nós. Que diferença faz, portanto, que não iniciemos ou que abandonemos a existência se em ambos os casos o resultado é o mesmo, isto é, o não ser? Foi com estes pensamentos, ou outros similares, que continuamente fui insuflando em mim mesmo coragem. Em silêncio, claro, pois a situação não se prestava a declarações. A pouco e pouco a sufocação começou a passar, a mera respiração ofegante, e tornou-se gradualmente cada vez mais espaçada. Por fim terminou, mas mesmo agora que passou, ainda não estou respirando normalmente. Sinto ainda uma certa dificuldade em respirar.
Enfim, por mim, só pretendo não sentir sufocações na alma. E há uma coisa que te posso garantir: não tremerei na hora da morte. Já me sinto preparada para ela. Nunca faço projetos para o dia inteiro. Aplaude e imita o homem que não hesite em morrer, embora a vida lhe agrade. Sair porque se é expulso. Que coragem há nisso? No meu caso, porém, existe um pouco de coragem. Eu sou de fato expulso da vida, mas faço como se saísse dela, por livre vontade. Quanto ao sábio, esse nunca é expulso, porque só é expulso o homem que é forçado a abandonar um lugar contra a vontade. Ora, o sábio nunca faz nada contra a vontade. Ele escapa à lei da necessidade, precisamente por querer aquilo a que a necessidade o constrangerá. Acabei de chegar de um passeio em Liteira, tão cansado como viria se tivesse feito a pé todo o trajeto. Afinal, também cansa andar às costas dos outros, e talvez ainda canse mesmo mais, por ser antinatural. A natureza não nos deu os pés para andarmos, assim como nos deu os olhos para vermos por nós próprios? A vida de luxo roubou-nos as forças, e o que antes não fazíamos por falta de vontade, hoje não o fazemos por carência de energia. No meu caso, porém, senti a necessidade de dar algum movimento ao corpo, ou para expulsar a expectoração que porventura tivesse na garganta, ou, se por qualquer outro motivo, a respiração me era difícil, para tentar aliviá-la com as sacudidelas da liteira, que sinto ter me feito bem. E por isso mesmo, fui prolongando um passeio que a própria paisagem tornava convidativo. Entre Cumas e a vila de Servilho Vátia, a costa faz uma curva e forma uma estreita passagem, como que um istmo limitado a um lado pelo mar e do outro pelo lago. Uma tempestade recente tinha tornado o terreno mais sólido. Como sabes, a ondulação constante e forte endurece a passagem, ao passo que uma calmaria prolongada, com o desaparecimento da umidade, torna a areia mais seca e menos consistente ao andar. Segundo meu hálito, ia procurando ao redor alguma coisa que suscitasse qualquer meditação proveitosa. Acabei por dar com os olhos na vila, que em tempos foi propriedade de Vátia, antigo pretor, Pode de Rico. Vátia aqui se instalou até uma extrema velhice, e tanto bastou para ser considerado um homem feliz. Muita gente caiu em desgraça por ter relações de amizade com Anísio Galo, por manifestar primeiro hostilidade e mais tarde simpatia por Sejano. De fato, não menos perigosa era a inimizade do que a amizade por este homem. Quando tal sucedia, todos exclamavam: ó Vátia, só tu é que sabes viver. Não, Vátia sabia esconder-se, isso sim, mas não viver. Há uma enorme diferença entre viver no lazer ou viver na indolência. Quando Vátia ainda era vivo, nunca passei junto à sua vila que não dissesse: aqui jaz Vátia. A filosofia, caro Lucílio, tem, no entanto, uma conotação tão venerável e sagrada, que mesmo uma imitação de vida filosófica suscita a admiração geral. Um homem que viva retirado passa aos olhos do vulgo por viver no ócio, tranquilo e contente de si, por viver apenas a sua vida, quando de fato um tal tipo de vida somente está ao alcance do sábio. Apenas o sábio sabe o que é viver para si mesmo, pela simples razão de que apenas o sábio sabe o que é viver. Um homem que evita a vida pública e a vida social, que se vê afastado devido ao fracasso das suas ambições, que se sente incapaz de ver outros bem-sucedidos onde ele falhou,
que se oculta aterrorizado como um animal medroso e frágil. Um tal homem não está vivendo para si próprio, está sim, o que é muitíssimo pior, vivendo para o estômago, para a indolência, para a libertinagem. Deixar de viver para os outros não significa automaticamente que vivamos para nós mesmos. A constância e a firmeza de propósitos, todavia, são algo de tão importante que, mesmo uma inatividade persistente, consegue forçar a admiração. Da vila propriamente dita, nada te posso descrever de concreto, pois apenas conheço a fachada e aquelas outras partes visíveis a quem passa na rua. Possui 2 grutas artificiais, de consideráveis proporções, qualquer delas tão vasta como um largo átrio. Numa delas nunca entra o sol, na outra há sempre sol, do nascer ao ocaso, um curso de água, ligado por um lado ao mar e pelo outro ao lago de Aquerúzia. Divide ao meio, como um canal, um bosque de plátanos. É um canal que, mesmo utilizado continuamente, daria vontade para a criação de peixes, e de fato se acalmaria. Não é utilizado, mas quando o mau tempo força os pescadores à inação, utilizam-se as suas reservas piscícolas. A maior vantagem da vila é que fica a paredes meias com baias, o que permite evitar os transtornos da cidade, sem a privação dos seus prazeres. Tais são as comodidades da vila que eu pude apreciar pessoalmente. Creio que ela será agradável em qualquer estação, já que está exposta aos ventos do oeste, de tal maneira mesmo que lhes barra a passagem até baias. Não foi nada estúpido, Vátia, ao escolher este local para gozar o seu lazer, consagrado à indolência e à velhice. No entanto, no que concerne à tranquilidade do espírito, é de pouca monta a escolha do local. A alma é que confere a cada coisa o seu valor respectivo. Já conheci gente triste, que vivia em vilas risonhas e aprazíveis. Já encontrei pessoas que, vivendo em completo isolamento, pareciam sempre atarefadíssimas. Não há, portanto, qualquer razão para pensares que o fato de não viveres na campanha te impede de gozar uma serena vida interior. E não vives na campanha porque bastará vires até cá, em pensamento, poderás conviver com os teus amigos sempre que queiras, todo o tempo que queiras, este supremo prazer da amizade. Nunca o podemos gozar tanto como quando estamos ausentes. Quando nos vemos habitualmente, tornamo-nos embotados. Falamos, passeamos, sentamo-nos juntos com frequência, de modo que, recolhido cada um à sua casa, deixamos de pensar nos amigos com quem acabamos de estar. Devemos suportar mesmo a ausência dos amigos, com tanto mais paciência, quanto é certo que, ainda quando não ausentes, passamos a maior parte do tempo longe deles. Primeiro, porque cada um vai passar a noite em sua casa. Depois, porque cada qual tem as suas ocupações distintas, tem os seus estudos particulares, tem as suas estadias na respectiva casa de campo. Já vês que, afinal, uma estadia numa província distante não nos priva assim tanto um do outro. É dentro da alma que temos os amigos, e a alma nunca se separa de nós. Dentro da alma está sempre presente quem ela queira e quando o queira. Podes assim estudar, comer, passear na minha companhia. Muito estreita seria a nossa existência se houvesse alguma barreira a opor-se ao pensamento. Estou a ver-te diante de mim, Lucílio amigo, estou mesmo a ouvir a tua voz. Estou de tal modo perto de ti que já não sei bem se te vou escrever uma carta ou apenas um recado para enviar à tua casa.
Eu morra se o silêncio é tão necessário como parece. A quem se entrega ao estudo, aqui estou eu agora, rodeado de barulho por todos os lados, pois estou vivendo por cima de um balneário. Imagina toda a casta de ruídos, capazes de porem os ouvidos no desespero. Se são os fortalhaços a treinar-se erguendo nas mãos pesados halteres de chumbo, quando não conseguem ou fingem não conseguir levantá-los, só ouço gemidos. Se sustêm a respiração e depois voltam a respirar, então são assobios, é um arfar ofegante. Se me calha apanhar algum fracalhote que não deseja mais do que uma vulgar massagem, então chega-me aos ouvidos o som das mãos a bater nos ombros, um som que varia conforme a mão assenta plana ou côncava. Mas se surge um jogador de bola que se põe a contar os pontos marcados, então é o fim. Junta a tudo isto o barulho dos arruaceiros, dos ladrões apanhados em flagrante, dos que gostam de se ouvir a cantar no banho, dos que saltam para a piscina com o chapão de todo tamanho, e para além destes tipos que, pelo menos, têm uma voz normal. Imagina agora o depilador fazendo ouvir de vez em quando, para atrair as atenções, uma voz efeminada e guinchenta, e só se calando quando encontra axilas para depilar, a altura em que quem grita é o paciente. E toca a consumir ainda todo tipo de pregões, o vendedor de bebidas, o salsicheiro, o pasteleiro e todos os negociantes e comes e bebes, apregoando a sua mercadoria, cada um com uma entoação própria. Tens de ser de ferro, dirás tu, para manteres o cérebro a funcionar no meio de ruídos tão diversos e contrastantes. O nosso amigo Crisipo sentia-se quase morrer se encontrava muita gente a quem cumprimentar, pois eu, juro-te, não me preocupa mais esta barulhaça do que o rumor das ondas ou das cascatas, embora saiba que houve um povo que mudou a localização da sua cidade, só por não conseguir suportar o ruído das cataratas do Nilo. Em meu entender, perturba mais ouvir palavras com nexo do que um rumor indistinto, pois aquelas atraem a nossa atenção, enquanto este apenas nos enche e agride os ouvidos. Entre os tipos de ruído que me podem rodear sem causar perturbação, incluo ainda os carros a passar, o operário que trabalha no meu imóvel, o marceneiro da casa ao lado, o vendedor de instrumentos que experimenta junto à fonte do repuxo, as trombetas e as flautas, não propriamente tocando, mas apenas soprando. De resto, incomoda-me mais um ruído intermitente do que um ruído contínuo. Sinto-me mesmo já tão endurecido contra o ruído, que até seria capaz de suportar a voz, sobremaneira irritante do comitre, marcando o ritmo aos remadores. É que eu obrigo meu espírito a conservar-se atento a si mesmo, sem se deixar aliciar pelo exterior. Pode haver lá fora todo o ruído que se queira, contando que dentro do meu espírito não haja conflitos, não haja luta entre a ambição e o temor, não haja discussão entre a avareza e a dissipação, com uma delas a procurar impor-se à outra. Que interessa, afinal, que à nossa volta reine o silêncio, se dentro de nós se agitarem as paixões. Tudo repousava em paz, na quietude da noite. É falso, nenhuma quietude é pacífica senão quando assenta na razão. A noite realça a doença, não a destrói, limita-se a substituir as nossas preocupações. Na hora do descanso, a insônia é tão agitada quanto agitado foi o dia. Somente a consciência moral proporciona uma verdadeira tranquilidade. Observa aquele homem que procura adormecer no silêncio da sua vasta casa, para que som algum
lhe fira os ouvidos. Todos os escravos se conservam calados. Ninguém se aproxima dele, senão em bicos de pés. Mesmo assim, ele revolve-se no leito para um lado e para outro, mal conseguindo conciliar o sono no meio dos seus cuidados. Até se queixa de ouvir ruídos que nunca ouviu. Qual julgas tu que é o motivo disto? Foi o seu espírito que o atordoou. É o espírito que carece de ser acalmado. É a sua perturbação que exige ser dominada. O espírito não estará sossegado, só por o corpo estar em repouso. O próprio descanso é frequentemente cheio de inquietude. Até mesmo nós nos temos de entusiasmar com os atos a praticar, nos temos de entreter com a meditação, nas atividades justas, sempre que o repouso se mostra incapaz de nos conservar quietos. Os grandes generais, quando vem o soldado renitente em obedecer, forçam a sua impaciência, impondo-lhe qualquer trabalho, mantendo-o sempre em estado de alerta. Controlados com severidade, os soldados não podem permitir-se quaisquer brincadeiras. Não há, de fato, melhor remédio contra os vícios da inatividade do que mantê-los ativos. Muitas vezes damos a impressão de querermos retirar-nos por tédio da política ou por saturação de algum cargo difícil ou ingrato. Mas no romance em que o temor ou a fadiga nos lançou, não tarda que a ambição de uma carreira pública recrudesça. É que a ambição não foi cortada pela raiz, apenas se cansou ou se irritou por as coisas não correrem tão bem quanto queria. E o mesmo é válido no que concerne ao luxo. De vez em quando parece ser posto de lado, mas logo começa a aliciar os pretensos adeptos da frugalidade que, em plena prática da temperança, buscam os prazeres, não condenados de vez, mas apenas momentaneamente abandonados, e com tanto mais ardor, quanto o fazem disfarçadamente. Os vícios, é um fato, são menos graves, quando claramente admitidos, tal como as doenças, as quais estão mais perto de serem curadas, quando passam do estado de incubação à plena manifestação da sua força. Fica sabendo que a avareza, a ambição e todos os demais males que afligem o espírito humano são tanto mais molestos, quanto mais fingem ocultar-se atrás de uma cura simulada. Nós parecemos retirados da política, sem o estarmos de fato. Quando estamos de boa fé, quando tocamos de fato a retirar, quando desprezamos devera tudo quanto é ilusório, então, conforme acima disse, nada nos poderá tentar. Não há clamor algum, de homens ou de pássaros, que possa interromper os nossos pensamentos justos, firmes, perfeitamente seguros. Quando uma simples palavra, um concurso de circunstâncias nos alicia, isso só prova que possuímos um caráter instável, incapaz de ser senhor de si mesmo. Mantemos no nosso íntimo alguma preocupação, algum medo irreal que nos torna permanentemente inquietos, como Enéas neste passo de Virgílio. E a mim, ainda há pouco imperturbável, entre os dardos que me lançavam, entre os gregos que me cercavam, agora o mais leve sopro me assusta, qualquer som me perturba, inquieto, receoso, quer pelo filho a meu lado, quer pelo pai que leva aos ombros. Na primeira situação, o herói comporta-se como um sábio, a quem não assusta o arremesso dos dardos, o choque das armas de um denso corpo de exército, o fragor de uma cidade caindo em ruínas. No segundo caso, mostra-se um homem vulgar, receoso pela sua sorte e tremendo ao menor ruído, um homem a quem a mínima voz, tomando as proporções de enorme barulho, assusta a quem o mais leve movimento faz perder a coragem. Os fardos que tem a seu cargo fazem dele um cobarde.
os afortunados aos olhos do vulgo, que levam consigo aos ombros imensos bens, qualquer deles tu verás, receoso por quem tem ao lado, por quem transporta aos ombros. Só poderás considerar-te como senhor de ti mesmo, quando nenhum clamor te afetar, nenhuma voz sedutora ou ameaçadora te perturbar, nenhuma ilusão te rodear de ruídos sem sentido. Como é isso? Então não é muito melhor, pelo menos de vez em quando, estar completamente ao abrigo do ruído? Claro que é, e por isso mesmo não tarda que eu me vá embora daqui. Apenas pretendi experimentar-me, treinar-me, mas não vale a pena submeter-me a esta tortura mais tempo, quando sabemos como Ulisses congeminou para os seus homens um antídoto tão eficaz, até contra as sereias. Quando saí de Baias para regressar a Nápoles, deixei-me convencer sem dificuldade de que o tempo estava mau, o que me evitaria uma segunda viagem por mar. Só que a estrada estava de tal modo coberta de lama que, mesmo assim, quase me pareceu ter andado de barco. Passei nesse dia por todas as torturas que os atletas sofrem. Primeiro foi o banho de óleo. Ao chegar à gruta napolitana veio a chuva de poeira. E a gruta? Um cárcere interminável. Uns archotes que, em vez de nos permitirem ver na escuridão, antes nos mostram a própria escuridão. De resto, mesmo que o local fosse iluminado, a luz não atravessaria a poeira, e seu pó já é altamente incomodativo ao ar livre, o que não será, erguendo-se em turbilhão no espaço fechado, sem qualquer saída de ar, abatendo-se sobre os passantes que o levantam. Dois flagelos diametralmente opostos nos afligiram em simultâneo, na mesma estrada e no mesmo dia, primeiro o suplício da lama, depois o da poeira. Apesar de tudo, até a obscuridade do túnel me ofereceu tema de meditação. Senti na alma um abalo, uma perturbação provocada não pelo medo, mas pelo insólito e repulsivo deste espetáculo inédito. Nem sequer está em causa a minha pessoa, tão distante ela está de um grau de virtude aceitável, para já não dizer perfeito. Mas, mesmo um daqueles homens, acima dos ataques da fortuna, sentiria na alma uma estremeção e mudaria a cor do rosto. Há certas sensações, meu amigo, a que nem mesmo a maior coragem consegue escapar. Parece que é a natureza a recordar-nos a nossa condição de mortais. Por isso há quem se sinta arrepiado, vendo uma cena de desolação. Há quem sinta turvar-se-lhe a vista se, em pé na beira de um precipício, olhar lá para o fundo. Não se trata de medo, mas de uma impressão inteiramente natural, sobre a qual a razão não tem poder. Por isso mesmo, há homens valentes, dispostos, sem hesitar, a derramar o próprio sangue, que não suportam a vista de sangue alheio. Alguns perdem as forças e desmaiam, ao ver abrir e tratar uma ferida recente. Outros, uma ferida já antiga e cheia de pus. Outros há ainda, que tremem ao ver uma espada, mas aguentam bem os seus golpes. Mas, como estava dizendo, eu senti, não direi uma aflição, mas pelo menos uma certa perturbação. E quando novamente pude ver a luz do dia, invadiu-me uma irrefletida e incontrolável alegria. Comecei então a dizer a mim mesmo como é estúpido recear mais certas coisas do que outras, quando quer umas quer outras produzem o mesmo resultado. Que diferença faz, por exemplo, que nos desabe em cima um torreão ou uma montanha? Nenhuma, e no entanto há muita gente mete mais medo o desabamento da montanha, embora em qualquer dos casos o efeito seja igualmente a morte. Quer dizer, o medo deriva não do resultado em si,
mas das circunstâncias que geram esse resultado. Imaginas que faço minhas as palavras daqueles estoicos para quem a alma de um homem esmagado sob uma massa de grande peso não poderia permanecer una, mas sim privada de sair livremente do corpo. Imediatamente ficaria reduzida a fragmentos. Não faço porque me parece laborar em erro quem faz uma afirmação destas. Tal como uma chama não pode ser comprimida, pois se escapa e rodeia o objeto que tenta pressioná-la. Tal como o ar não é afetado por golpes ou estocadas, não se deixa sequer cortar. Antes, imediatamente, rodeia o objeto que tenta repeli-lo. Assim também a alma, que é feita de matéria extremamente tênue, não pode ser coagida, nem esmagada dentro do corpo, graças à sua sutileza. Consegue escapar-se através da massa que a comprime. O raio, mesmo que reluza com violência por um largo espaço, acaba por escapar-se através de uma minúscula abertura. A alma, ainda mais tênue do que o fogo, consegue escapulir-se, seja através de que corpo for. Resta agora saber se a alma pode ser imortal. Por agora fica-te com esta certeza. Se ela sobrevive ao corpo, então não há modo algum de destruí-la, pois nem a imortalidade admite reserva, nem aquilo que é eterno se pode fazer o mínimo mal. Até que ponto é grande a nossa pobreza, direi mesmo a nossa indigência vocabular. Nunca tinha compreendido tão bem como hoje. Estávamos casualmente falando de Platão. 1000 noções se nos depararam carentes, mas desprovidas de um vocábulo apropriado. Em contrapartida, há muitas outras que tiveram nome caído em desuso devido ao nosso gosto requintado. Ora, ter gostos requintados no meio da indigência é insuportável. Aquele inseto que atormenta os rebanhos e os faz dispersar por todo o vale, chamado em grego istros. Moscardo dava-se antigamente o nome de asilos. Do fato há o testemunho de Virgílio. Junto ao bosque do Sílaro, as azinheiras que cobrem de verde o alburno, esvoaça em número ingente o inseto, cujo nome romano era asilos, e agora se chama em grego oestros. Bicho antipático de agudo zumbido que, pelos bosques, atormenta e põe em fuga o gado. Creio dever entender-se que se trata de um vocábulo já passado de moda. Para te não fazer perder muito tempo, dir-te-ei que eram usuais algumas palavras simples, como na expressão decidir, cernere, uma contenda pelas armas. O mesmo Virgílio te comprovará o caso. Poderosos, oriundos dos 4 cantos da terra, os heróis se afrontavam para decidir, cernere, a sorte das armas. Atualmente empregamos para a mesma noção o verbo discernere, ou seja, caiu em desuso o emprego do verbo simples. Os antigos também diziam se ilso, se eu ordenar, em vez de se o sero. Id, não te fiz na minha palavra, mas na abonação de Virgílio, que o resto do exército avance junto a mim, para onde eu ordenar. Ilso. Não te falo disto com tanta minúcia, para que fiques a saber quanto tempo eu perdi na escola do gramático, mas sim para que te deis conta da quantidade de vocábulos usados por Enio e Ácio, que se tornaram obsoletos, pois se mesmo na obra de Virgílio, que sempre tem continuado a ser lida, já alguns termos há que passaram de moda. O que significa todo este preâmbulo? Perguntarás tu, qual a sua finalidade? Não te esconderei. O que pretendo é, se possível, empregar a palavra essência, sem chocar os teus ouvidos. Se os chocar, aliás, empregá-la-ei na mesma. Como garante deste vocábulo, tenho Cícero, que me parece autoridade de peso. Entre os autores mais recentes, tenho Fabiano,
e escritor eloquente, elegante e de estilo claro, mesmo para o nosso gosto sofisticado, pois que havia eu de fazer, Lucílio amigo, de que outro modo traduzir o grego ousia, essa noção imprescindível que, por natureza, constitui o fundamento de tudo o mais. Peço-te, portanto, que me consintas o uso daquele vocábulo. De resto, farei o possível para usar com parcimônia a vênia que me irás conceder. Talvez mesmo me contente com o simples fato de madares, que me adiantará, aliás, a tua benevolência, se tenho já aqui algo impossível de dizer em latim, fato que originou a minha ira contra a nossa língua. Maior será a tua condenação da pobreza vocabular romana, quando souberes que é uma única sílaba, aquilo que eu não consigo traduzir. Queres saber qual é? Tov, o ser. Posso parecer-te homem de fraco engenho. Há um recurso imediato. Posso verter esse conceito pela expressão codest, aquilo que é, mas é evidente a diferença entre as duas. Sou obrigado a usar um verbo em vez de um nome. A necessidade obriga, porém, a dizer aquilo que é. Um amigo nosso, homem de grande cultura, dizia hoje que a expressão o ser era usada por Platão em 6 sentidos distintos. Poderei indicar-te todos se primeiro te explicar que existe uma coisa que é o gênero e outra que é a espécie. O que vamos procurar, em primeiro lugar, é aquele gênero primeiro, do qual derivam todas as espécies, do qual se origina toda a divisão, no qual tudo está compreendido. Encontrá-lo-emos se tomarmos cada coisa com generalização crescente. Assim acabaremos por chegar ao gênero primeiro. O homem é uma espécie, diz Aristóteles, o cavalo é uma espécie, o cão é uma espécie. Temos agora de procurar qual é o elemento comum a todas essas espécies, o elemento que as compreenda a todas e do qual elas dependam. Esse elemento é o gênero animal. Obtemos assim o gênero comum, as 3 espécies indicadas, homem, cavalo, cão, ou seja, o gênero animal. Mas há seres que têm vida sem serem animais. Dizemos que têm vida as plantas, as árvores, e por isso dizemos que elas vivem e morrem. Consequentemente, um gênero superior será o gênero animado, no qual serão compreendidos os animais e as plantas. Mas há ainda seres que não possuem vida, como as pedras. Deverá, portanto, haver um gênero mais primitivo que o animado. Será o corpo. O gênero corpo poderá ser subdividido se dissermos que todos os corpos ou são animados ou inanimados. Há ainda, contudo, um gênero superior ao corpo, uma vez que nós dizemos que algumas coisas são corpóreas e outras são incorpóreas. Qual será, então, esse gênero de que estas espécies derivam? Precisamente aquele ao qual atrás designamos de uma forma tão pouco adequada, aquilo que é. O ser, a este podemos dividi-lo em 2 espécies. O ser ou é corpóreo ou incorpóreo. Temos aqui, portanto, o gênero primeiro, o mais primitivo gênero, por assim dizer, geral. Os restantes gêneros são, digamos, especiais. Por exemplo, homem é um gênero, mas contém em si, como espécies, os povos, gregos, romanos, partos, as cores, brancos, negros, amarelos, os indivíduos, Catão, Cícero, Lucrécio, na medida em que contém muitos elementos, é gênero, na medida em que está dependente de outro, é espécie. Quanto ao gênero ser, esse é geral, não tem nenhum outro acima de si, está na origem de tudo e tudo deriva dele. Os estoicos pretendem subordiná-lo ainda a um gênero mais primitivo, do qual te falarei daqui a pouco. Por agora, pretendo mostrar-te
que o gênero de que estou a falar. O ser deve ser considerado como de fato o primeiro, uma vez que basta para abarcar tudo ou mais. Eu divido o ser em duas espécies, a das coisas corpóreas e a das coisas incorpóreas. Não há terceira possibilidade. O gênero corpo, por sua vez, divido nas espécies animada e inanimada. Quanto aos seres animados, dividi-los-ei em seres que têm alma e seres que apenas possuem princípio vital, ou então em seres que têm movimento próprio, que marcham e se deslocam, e seres que se alimentam e crescem fixos ao solo por raízes. Quanto aos animais, em quantas espécies dividi-los? Em mortais e imortais. Alguns estoicos são de opinião que o gênero primeiro seja o algo, quid, pelo motivo que passo a dizer-te. Na natureza, afirmam eles, há coisas que existem e coisas que não existem. Ora, mesmo estas estão compreendidas na natureza. É o caso dos produtos da imaginação, tal como os centauros e os gigantes, e tudo o mais que, originado por falsos conceitos, acaba por obter uma certa imagem, embora desprovida de substância. Mas voltemos à questão proposta, ou seja, de que modo Platão concebe as 6 gradações do ser. Em primeiro lugar, o ser não pode ser captado pela vista, pelo tato ou por qualquer outro sentido. É somente pensável. Todo ser em geral, como por exemplo o homem em geral, escapa à alçada da vista. O que nós vemos é o ser especial, como Cícero ou Catão. O animal não é objeto da vista, mas do pensamento. Podem ser vistas, porém, as suas espécies, um cavalo, um cão. Em segundo lugar, na escala do ser, considera Platão aquele que sobreleva e supera todos os demais, ou seja, o que ele chama o ser por excelência. Assim, poeta é uma designação genérica, um nome que se dá a todos quantos fazem versos, mas na Grécia tornou-se a designação de um só homem. Quando se diz o poeta, entende-se que nos referimos a Homero. Qual é então o ser por excelência? É Deus, o ser maior e mais poderoso de todos. O terceiro gênero é o dos seres que possuem existência própria, os quais são uma infinidade, mas colocados para lá da nossa observação. Queres saber que seres são esses? Trata-se de matéria característica de Platão. São aqueles seres a que ele chama as ideias, a partir das quais se originam as coisas que vemos e com as quais tudo se conforma. As ideias são imortais, imutáveis, invioláveis. Entende bem o que seja uma ideia, ou melhor, o que é que Platão entende por tal. A ideia é um modelo eterno de tudo quanto existe na natureza. À definição, vou acrescentar um exemplo para que o pensamento te seja mais claro. Imagina que eu quero pintar o teu retrato. O modelo para minha pintura és tu, de cuja observação o meu espírito extrai uma determinada configuração a impor ao quadro. Essa configuração, a qual me guia e determina, e da qual se gera a minha imitação, é a ideia. Ora bem, a natureza possui modelos semelhantes, em número infinito, da espécie dos homens, da dos peixes, da das árvores. Segundo esses modelos, conforma-se tudo quanto é suscetível de vir a existir. Em quarto lugar, temos o eidos. Atenta com cuidado ao que seja o eidos. Esse a coisa te parecer difícil de entender. Zanga-te com Platão e não comigo. De resto, qualquer pensamento abstrato tem sempre a sua dificuldade. Utilizei há pouco o exemplo do pintor. Se este quisesse representar Virgílio numa pintura, olharia para o próprio Virgílio. A ideia era o rosto de Virgílio, o modelo do futuro quadro, a forma que dela o artista extrai e impõe ao seu trabalho. Será o eidos. Não entendes qual é a diferença? A ideia é um modelo,
O eidos é a forma deduzida do modelo e imposta ao quadro. A ideia é aquilo que o artista imita, o eidos aquilo que ele faz. Uma escultura tem uma determinada forma, é o seu eidos. O próprio modelo que o artista, olhando, imprime à estátua, tem também uma determinada forma, é a sua ideia. Se preferes uma outra explanação, dir-te-ei que o eidos está na própria obra, enquanto a ideia é exterior à obra, e não apenas exterior, mas ainda pré-existente à obra. O quinto gênero é o das coisas que existem genericamente. Aqui já nos começamos a situar no nosso mundo. Trata-se de todos os seres existentes, homens, animais, objetos. O sexto gênero compreende aquilo que apenas tem um simulacro de existência, por exemplo, o vazio ou o tempo. As coisas que podemos ver ou tocar, Platão recusa-se a incluí-las entre os seres que ele considera dotados de existência própria, já que estão num contínuo devir, sofrendo permanentemente acréscimos ou mutilações. Nenhum de nós é na velhice idêntico ao que foi na juventude. Nenhum de nós é pela manhã idêntico ao que foi no dia anterior. Os nossos corpos fluem rapidamente, como a corrente dos rios. Tudo quanto vês acompanha o veloz fluir do tempo. Nada do que vemos permanece idêntico. Eu mesmo, enquanto falo na mudança das coisas, já mudei. É este o sentido da frase de Heráclito: podemos e não podemos mergulhar duas vezes no mesmo rio. O nome do rio permanece o mesmo. A água, essa já passou adiante. No rio, o fenômeno é mais sensível aos olhos do que no homem, mas não é menos rápido o curso do tempo em nós. Por isso me espanta a loucura que nos leva a tanto amarmos essa coisa fugidia que é o corpo, e a temer morrermos um dia, quando cada momento é a morte, do estado imediatamente anterior. Dispõe-te, portanto, a não recear que ocorra um dia aquilo que continuamente está ocorrendo. Falei do homem, matéria fluida, caduca, exposta a todos os imprevistos. O próprio mundo, que é eterno e indestrutível, muda também, não permanece idêntico, embora continue de fato a conter em si tudo quanto desde sempre conteve, contém-no de uma maneira diferente do que antes, ou seja, alterou a ordem respectiva. Para que me servem, dirás, todas essas sutilezas? Se me perguntas, dir-te-ei, para nada, mas tal como o gravador dá aos seus olhos, fatigados de longo trabalho, uma pausa, um descanso, ou, como soe dizer-se, um retemperamento, também nós, uma vez por outra, devemos distender o espírito e refazê-lo com alguma distração. Importa, porém, que a distração seja profícua. Ora, se reparares bem, mesmo destas especulações, poderás tirar matéria útil à tua formação. Caro Lucílio, é este o método que eu uso, de qualquer conhecimento, por muito afastado que seja da filosofia moral. Faço sempre o possível para extrair algum elemento que ofereça utilidade, o que pode haver de mais alheio ao aperfeiçoamento do caráter, do que estas especulações de que estivemos tratando, em que podem as ideias de Platão fazer de mim um homem melhor. Que posso eu tirar delas, que me ajude a reprimir os desejos, quanto mais não seja esta noção, que tudo quanto existe para serviço dos sentidos, que nos aguça e excita a vontade, não pertence, segundo Platão, ao número das coisas que têm existência verdadeira. São, por conseguinte, coisas imaginárias, que mudam de aspecto com o tempo, que nada possuem de estável e permanente. Havemos nós de desejá-las como se elas devessem existir para sempre, ou nós as houvéssemos de permanentemente possuir? Seres fracos e efêmeros, nós homens,
vivemos entre coisas vãs. Ergamos antes o espírito para aquilo que é eterno. Admiremos as formas ideais das coisas que pairam nas alturas e a divindade que entre elas se move, providenciando o modo de conseguir defender da morte estas criaturas que não pôde criar imortais por impedimento da própria matéria, fazendo com que, pela razão, superem as deficiências do corpo. Todo o universo permanece, não porque seja eterno, mas porque está sob a guarda de um ser que o rege. Se fosse mortal, não careceria de protetor. É o obreiro do universo que o conserva, dominando pelo seu poder a fragilidade da matéria. Desprezemos, pois, todas as coisas que tão pouco preciosas são, a ponto de a sua própria existência ser duvidosa. Meditemos igualmente em que seu universo, tão mortal como nós, é defendido dos perigos pela sua providência própria. É possível que, até certo ponto, a nossa própria providência consiga prolongar um pouco a duração deste miserável corpo, desde que consigamos dominar e reprimir as paixões que consomem a sua maior parte. O próprio Platão, graças aos seus hábitos comedidos, conseguiu atingir a velhice. É certo que era dotado de um corpo forte e vigoroso, tanto que o nome lhe foi dado devido ao seu largo tórax. As perigosas viagens marítimas, porém, tinham-lhe roubado muito do seu vigor. Todavia, a sua austeridade, a sua moderação em relação a tudo quanto excita a avidez, o rigoroso cuidado consigo próprio fizeram com que chegasse a velho, a despeito das condições adversas. Sabes, creio que Platão ficou a dever aos seus rigorosos cuidados com a saúde o fato de ter morrido no dia do seu aniversário, pelo que completou rigorosamente 81 anos de vida. Essa razão, porque alguns astrólogos de passagem por Atenas fizeram sacrifícios ao filósofo falecido, na convicção de que ele excedera o destino normal do homem, porquanto a sua idade atingira o mais perfeito dos números, obtido pela elevação de 9 ao quadrado. Não duvido de que tu possas reduzir alguns dias a este total e passar sem qualquer sacrifício. A sobriedade pode prolongar a vida até a velhice, o que, se por mim, não considero desejável, de modo algum acho de rejeitar. De fato, será agradável convivermos conosco o mais possível, desde que nos tenhamos tornado dignos de proporcionar uma companhia aprazível. Pronunciemo-nos, enfim, sobre esta questão. Devemos nós minimizar a última fase da velhice e, em vez de aguardar o nosso fim, apressá-lo com as próprias mãos? Esperar passivamente pela morte é atitude quase cobarde, tal como é amigo em excesso do vinho, quem quer que depois de esvaziar a ânfora, vai ainda sorver as borras. Resta agora saber se são borras os últimos anos de vida, ou se, pelo contrário, são a fase mais transparente e mais pura. Entenda-se, desde que a inteligência não sofra diminuição, que os sentidos sirvam ao espírito intactos e que o corpo não esteja diminuído e já meio morto, porquanto é da maior importância saber se o que se prolonga é a vida ou é a morte. Se o corpo já não está à altura das suas tarefas, porque não havemos de libertar a alma dos seus entraves. Possivelmente, até o deveríamos fazer, antes de ser necessário, não fosse dar-se o caso de o não podermos fazer quando necessário for, e como é maior o perigo de viver mal do que o de morrer antes do tempo. Estúpido seria aquele que, com o exíguo sacrifício de tempo, se não libertasse de tantas contingências aleatórias. Poucos têm sido os homens que, após longa velhice, atingiram a morte sem diminuição de capacidades, mas muitos aqueles que uma vida prolongada deixou inutilizados.
Como não julgar então que mais duro do que perder uns dias de vida é perder o direito a pôr-lhe termo? Não me escutes contrariado, como se estas reflexões se aplicassem desde já à tua pessoa, e pensa bem no que eu pretendo dizer. Eu não porei termo à velhice, se ela me deixar o uso de minhas faculdades, daquelas que formam a melhor parte de mim mesmo. Se, todavia, começar a afetar-me a inteligência, a destruir alguma das suas capacidades, se tirando-me a vida, me deixar só a existência, então eu escapar-me-ei desse edifício podre e arruinado. Não evitarei pela morte uma doença, desde que tratável e não gravosa para o espírito. Nunca erguerei a mão contra mim para evitar o sofrimento. Morrer assim é confessar-se derrotado, mas se souber que tal doença nunca mais me deixará, então sairei eu desta vida, não devido à doença em si, mas porque ela me será um entrave, em relação a tudo porque merece a pena vivermos. Morrer para evitar a dor é uma atitude de fraqueza e cobardia. Viver só para suportar a dor é pura estupidez. Já me estou alargando demais. De resto, a matéria daria aso a que aumentasse as horas do dia. Como há de saber, por fim, a própria vida um homem que não sabe terminar uma carta? Boa saúde, então. Gostarás mais de ouvir esta saudação do que de ler contínuas elucubrações sobre a morte. A tua carta deu-me um enorme prazer. Consente que eu use o vocabulário de toda a gente, sem entenderes as minhas palavras, em sentido estoico. É crença nossa que todo prazer é um vício. Seja, nem por isso deixamos de empregar o termo prazer, para denotar uma alegria interior. Sei muito bem, repito, que, de acordo com os nossos dogmas, o prazer é uma coisa indigna e que apenas o sábio conhece a verdadeira alegria. Essa exaltação da alma, na plena posse dos seus bens autênticos. Em linguagem corrente, porém, dizemos que nos deu grande prazer saber de alguém que foi nomeado cônsul, ou se casou, ou a sua mulher teve uma criança. Tudo isto circunstâncias que não só não são causa de alegria, como frequentemente são prelúdio de futuros infortúnios. Ora, alegria nem conhece termo, nem pode transformar-se no seu oposto. Por isso mesmo, quando o nosso Virgílio refere do espírito às perversas alegrias, usa uma frase bonita, mas inadequada, dado que a alegria nunca pode ser perversa. Com o termo alegrias, ele pretendia referir-se aos prazeres. De resto, é evidente que o poeta está aludindo àquelas pessoas que se comprazem no seu próprio mal. Por minha parte, não será infundado dizer que a tua carta me deu um enorme prazer. No caso de um não sábio, e por legítimo que seja a causa da alegria, trata-se de um impulso incontrolável, suscetível de, no momento, passar ao extremo oposto, ocasionado pela imaginação, de um falso bem, imoderado e refletido, e por isso mesmo, em vez de alegria, chamo-lhe antes prazer. Mas voltemos ao assunto. O que me agradou na tua carta foi ver que dominas as palavras e que a preocupação do estilo não te leva a divagações extemporâneas. Há muita gente que se põe a escrever coisas que não tinha planeado, movida pela sugestão de algum vocábulo bem soante. Contigo tal não sucede. As tuas frases são concisas e adequadas ao assunto. Dizes apenas o que queres e sugeres ainda mais do que dizes. O teu estilo é sintoma de algo muito mais importante, de que a tua alma se não interessa pelo supérfluo, pelo bombástico. Encontro em ti, contudo, algumas metáforas que, sem serem audaciosas, são de certo modo atrevidas. Encontro símiles, mas proibirem-nos o uso destas figuras, a pretexto de que só nos poetas elas são legítimas. Significa que, se não leram os autores antigos, de uma época ainda não deformada,
pela obsessão da eloquência. Tais autores, embora falando com simplicidade e com a única preocupação de se fazerem entender, têm o estilo repleto de comparações que, aliás, reputo necessárias aos filósofos, não pela mesma razão que aos poetas, mas como meio de superar as limitações da linguagem e de permitir, quer ao orador, quer ao auditório, a apreensão direta da matéria em causa. Neste momento, ando interessado em ler Seixtio, um autor penetrante que, conquanto escreve em grego, professa uma filosofia adequada ao caráter romano. Chamou-me a atenção um símile usado por ele, quando se presume que o inimigo pode irromper inesperadamente sem se saber donde. O exército deve avançar, formado em quadrado, sempre pronto para o combate. A mesma coisa, diz ele, deve fazer o sábio. Todas as suas virtudes devem estar uniformemente alertas, de modo a que, mal deparem com o mínimo obstáculo, imediatamente se lhe oponham, respondendo sem precipitações à vontade da alma que as comanda. Nos exércitos, os grandes chefes ordenam as tropas de maneira que a ordem do general seja simultaneamente ouvida em todas as linhas, disposta de tal forma que a infantaria e a cavalaria deem pelo sinal emanado do posto de comando. Procedimento idêntico ao verificado nas tropas, diz no Seixtio que muito mais necessário é ainda para cada um de nós. Frequentemente, dá-se o caso de um exército temer o inimigo, sem motivo, e de o itinerário que lhe parecera mais perigoso ser afinal o mais seguro. A ignorância, essa está sempre em sobressalto, os perigos assaltam-na, quer de cima, quer de baixo. À direita e à esquerda há razões de pânico. Os perigos quer a atacam pelas costas, quer se lhe levantam na frente. Qualquer situação a enche de medo, a encontra impreparada, a tal ponto que o próprio socorro a apavora. O sábio, porém, sempre alerta, sempre pronto a responder a qualquer assalto, não recuará um passo, mesmo que sobre ele caiam a pobreza, a desgraça, a ignomínia ou a dor. Impertérrito, o sábio afrontará estes males, passará pelo meio deles. A nós, múltiplas causas nos deixam manietados e enfraquecidos. Longa tem sido a nossa permanência entre estes vícios, pelo que não será fácil a libertação. Na realidade, não estamos apenas manchados por eles, estamos mesmo impregnados totalmente. Não vale a pena introduzir aqui novas comparações. Analisemos antes um problema que muitas vezes debato comigo mesmo. Por que causa a ignorância nos mantém agarrados com tanta força? Primeiro, porque não a repelimos com suficiente energia, nem usamos todas as nossas forças para nos libertarmos dela. Depois, porque não confiamos o bastante nas lições dos sábios, nem as interiorizamos como devíamos. Antes tratamos uma tão magna questão, de forma leviana. Como pode alguém, aliás, aprender suficientemente a lutar contra os vícios, se apenas dedica a esse estudo o tempo que os vícios lhe deixam livre? Nenhum de nós aprofunda bastante esta matéria. Abordamos o assunto pela rama e, como gente extremamente ocupada, achamos que dedicar umas horas à filosofia é mais do que suficiente. E o que mais nos prejudica é a facilidade com que o nosso amor próprio se satisfaz. Se encontramos alguém que nos ache homens de bem, homens esclarecidos e irrepreensíveis, logo nos mostramos de acordo. Nem sequer nos contentamos com louvores comedidos. Tudo quanto a adulação despudoradamente nos atribui, nós os assumimos como de pleno direito. Se alguém nos declara os melhores e mais sábios do mundo, nós assentimos,
mesmo quando sabemos que esse alguém é useiro e vezeiro na mentira. A nossa autocomplacência vai mesmo tão longe que pretendemos ser louvados em nome de princípios que as nossas ações frontalmente desmentem. Que se compraz a torturar os outros, gosta de ser gabado como modelo de clemência. Outro que rouba descaradamente, como a liberalidade em pessoa. Outro ainda que se entrega à embriaguez e à libertinagem, pretende passar pela fina flor da moderação. A consequência é que ninguém mostra vontade de corrigir o seu caráter, pois cada um se considera a melhor pessoa deste mundo. Alexandre percorria a Índia, levando a guerra e a destruição a povos cuja existência até os seus vizinhos mal conheciam, durante o cerco a uma cidade, ao circundar as muralhas na busca do ponto mais vulnerável das fortificações. Foi ferido por uma flecha. Durante algum tempo, continuou montado, sem interromper o combate. Por fim, ao coagular o sangue na ferida, a dor começou a aumentar. A perna pendurada da sela foi ficando entorpecida, e Alexandre viu-se obrigado a desmontar. Disse então: toda a gente jura que eu sou filho de Júpiter, mas esta ferida grita bem alto que eu não passo de um homem. Façamos nós como Alexandre. Se a adulação estultifica as pessoas, cada uma por sua parte, cabe-nos a nós responder: considerais-me um homem esclarecido, mas eu sei bem quantas coisas inúteis desejo obter, quantos votos formulo que, a serem atendidos, só redundariam em meu prejuízo. Nem sequer sei ainda uma coisa que a própria saciedade ensina instintivamente aos animais: a justa medida na comida e na bebida. Ainda ignoro qual a quantidade que devo consumir. Vou ensinar-te agora um modo de entenderes que não és ainda um sábio. O sábio autêntico vive em plena alegria, contente, tranquilo, imperturbável. Vive em pé da igualdade com os deuses. Analisa-te então a ti próprio, se nunca te sentes triste, se nenhuma esperança te aflige o ânimo na expectativa do futuro, se dia e noite a tua alma se mantém igual a si mesma, isto é, plena de elevação e contente de si própria, então conseguiste atingir o máximo bem possível ao homem. Mas se em toda parte e sob todas as formas não busca senão prazer, fica sabendo que tão longe estás da sabedoria como da alegria verdadeira. Pretendes obter a alegria, mas falharás o alvo se pensas vir a alcançá-la por meio da riqueza ou das honras, pois isso será o mesmo que tentar encontrar alegria no meio da angústia, riquezas e honras, que buscas como se fossem fontes de satisfação e prazer. São apenas motivos para futuras dores. Toda gente, repito, tende para um objetivo, a alegria, mas ignora o meio de conseguir uma alegria duradoura e profunda. Uns procuram-na nos banquetes, na libertinagem, outros na satisfação das ambições, na multidão assídua dos clientes, outros na posse de uma amante, outros, enfim, na inútil vanglória dos estudos liberais e de um culto improfícuo das letras. Toda esta gente se deixa iludir pelo que não passa de falacioso e breve contentamento, tal como a embriaguez que paga pela louca satisfação de um momento o tédio de horas infindáveis, tal como os aplausos de uma multidão entusiasmada, aplausos que se ganham e se pagam à custa de enormes angústias. Pensa bem, portanto, no que te digo. O resultado da sabedoria é a obtenção de uma alegria inalterável. A alma do sábio é semelhante à do mundo supralunar, uma perpétua serenidade. Aqui tens mais um motivo para desejares a sabedoria, alcançar um estado a que nunca falta alegria. Uma alegria, sim, só pode provir da consciência das próprias virtudes.
Apenas o homem forte, o homem justo, o homem moderado, pode ter alegria. Que dizes? Objetas tu. Então os ignorantes e perversos nunca estão alegres? Não mais do que um leão, quando deita as garras à presa, àqueles que se deixam prostrar pelo vinho e pela luxúria, que passam a noite inteira entregues ao vício, que acumulam no corpo exíguo os prazeres até ultrapassarem o ponto de saturação. Esses infelizes acabarão por exclamar o verso famoso de Virgílio: sabes bem como entre falsas alegrias nós passamos a última noite, de Troia. Os libertinos passam a noite inteira entre falsas alegrias. Passam-na como se ela fosse de fato a última noite. A alegria própria dos deuses e daqueles que são idênticos aos deuses, porém, não conhece interrupção nem limite. Teria limite, isso sim, se proviesse de algum fator externo. Como, porém, não depende das benesses de ninguém, também não está sujeita ao arbítrio de ninguém. A fortuna não pode roubar aquilo que não deu. Estou triste, estou zangado, estou furioso contigo. Então, tu continuas a formular para ti os mesmos votos que a tua ama, o teu pedagogo, a tua mãe? Ainda não percebeste todo o mal que eles te desejaram? Oh, como são contrários ao nosso bem os votos dos nossos familiares, e tanto mais contrários quanto mais bem-sucedidos se verificaram na realidade. Já não me espanta que os nossos defeitos nos acompanhem desde a primeira infância, pois se crescemos entre as maldições dos próprios pais, possam os deuses, de quando em quando, ouvir-nos falar sobre nós sem nada reclamarmos deles. Até quando andaremos sempre a pedir qualquer coisa aos deuses? Parece que ainda não somos capazes de alimentar-nos sozinhos. Quanto tempo ainda encheremos de plantações, áreas tão grandes como cidades? Quanto tempo ainda andará todo o povo a ceifar para nós? Quanto tempo ainda, para serviço de uma única mesa, andarão a pescar em vários mares tantos barcos? O touro fica saciado com uma pastagem de meia dúzia de geras. Uma única floresta é bastante para inúmeros elefantes. O homem, para se alimentar, precisa da terra toda e de todo o mar, pois que a natureza que nos dotou de um corpo tão exíguo, deu-nos um ventre assim tão insaciável que supera a avidez dos mais corpulentos e vorazes animais? De modo algum. Como é insignificante o que basta para satisfazer a natureza. Ela contenta-se com pouco. Não é a fome, mas a ostentação que nos força a tais despesas com o estômago. Pois bem, incluamos esses homens, a quem Saluxo chama os escravos do estômago, no rol dos animais, e não no número de seres humanos, e alguns até, nem sequer no rol dos animais, mas no dos mortos. Estar vivo é ser útil aos outros. Estar vivo é saber tirar partido de si próprio. Esses homens que levam uma vida obscura e de moleza fazem da sua casa um sepulcro. À entrada seria justo que gravássemos o seu nome numa lápide. São homens que se anteciparam à sua própria morte. Deixemos de desejar aquilo que já algum dia quisemos. Eu, por minha parte, faço o possível por não ter em velho os desejos que tinha em garoto. Os meus dias e as minhas noites, os meus esforços e pensamentos têm como objetivo pôr termo aos meus antigos defeitos. Procedo de modo a que cada dia seja o equivalente de uma vida inteira. Mas Hércules me valha. Não me apresso a gozá-lo, como se fosse o último, apenas o encaro, como se pudesse ser de fato o meu último dia. Escrevo-te esta carta com a disposição de espírito de alguém a quem a morte vai surpreender no momento em que escreve. Estou preparado para partir, e assim gozo tanto mais a vida, quanto menos me preocupa saber quanto tempo o futuro ainda me reserva. Antes de atingir a velhice,
tive a preocupação de viver bem. Agora que sou velho, preocupo-me em morrer bem. E morrer bem significa ser capaz de aceitar a morte. Toma bem atenção a nunca fazeres nada contrariado. A mesma coisa que, para quem tenta opor-se-lhe, é uma necessidade imperiosa. Deixará de o ser para quem voluntariamente a aceita. É o que te digo. Quem cumpre de boa vontade é uma ordem. Evita o mais amargo aspecto da servidão, que é fazer alguma coisa contra a vontade. Ninguém é infeliz quando faz algo porque o mandam, mas sim quando o faz de má vontade. Preparemos, portanto, a nossa alma para fazer voluntariamente o que as circunstâncias de nós exigirem. E, para começar, pensemos sem amargura no nosso próprio fim. A preparação para a morte tem prioridade sobre a preparação para a vida. Esta dispõe de recursos suficientes. Nós é que nos precipitamos com demasiada avidez sobre esses recursos. Por isso mesmo nos parece, e sempre parecerá, que alguma coisa nos falta. Para que a vida seja suficiente, o que conta não são os anos, nem os dias, mas a qualidade da alma. Eu já vivi o suficiente, meu caro Lucílio, posso aguardar a morte plenamente saciado. São puros mentirosos todos os que pretendem fazer crer que, se não se entregam ao estudo, é por causa dos seus inúmeros afazeres. Na realidade, tais afazeres são pretexto, são afazeres empolados por gente que se quer fingir ocupada. Eu sou um homem livre, Lucílio, inteiramente livre, e onde quer que esteja, tenho todo o tempo à minha disposição. Não me entrego aos afazeres. Presto-me a eles, quando muito, e não me ponho à procura de ocasiões para perder tempo. Onde quer que me encontre, passo em revista os meus pensamentos e medito em qualquer coisa que me seja profícua. Quando me consagro aos amigos, nem por isso deixo de ocupar-me de mim mesmo e não me detenho na companhia daqueles a que me juntou alguma circunstância momentânea ou alguma razão derivada de deveres sociais. Os meus companheiros são todos o que há de melhor, seja qual for o local ou o tempo em que eles viveram, é para junto deles que vai o meu espírito. Para todo lado levo agora comigo esse excelente homem, que é Demétrio. Prescindo de juntar-me a gente de púrpura, para conversar com este quase indigente a quem consagro toda a admiração. E como não admirá-lo, quando verifico que de nada ele sente a falta? Desprezar tudo a quem o possa fazer. Possuir tudo é coisa que ninguém consegue. O caminho mais curto para a riqueza passa pelo desprezo da riqueza. O nosso amigo Demétrio, porém, vive não como alguém que é capaz de desprezar tudo, mas como quem permitiu a posse de tudo aos outros.